se uma mãe já teve um neném restrito, a segunda gestação dela, gente, o cuidado é igual. Então, daí eu fiz um exame que chama proteinúria de 24 horas, que é o que realmente define ali a pré-eclâmpsia. Tá? É muito menosprezada até, eu diria. É um diagnóstico muito sério, é uma coisa muito séria que as pessoas não falam tanto, né? Gente, é o que mais mata mulher grávida no Brasil. A gente está iniciando mais um episódio do Doutoras Pod. Porque aqui a gente pode falar de tudo. Eu sou a doutora Melry, ultrassonografista. E eu sou a doutora Tamara, ginecologista e obstetra. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado e muito sério. A gente vai falar hoje sobre pré-eclâmpsia. Isso mesmo, essa doença que afeta milhares de gestantes em todo o país e no mundo e é responsável aí por uma grande quantidade de partos prematuros e é a principal causa de morte materna no Brasil. Exatamente. Os números são cada vez mais altos e alarmantes em países subdesenvolvidos, países de baixa renda e principalmente mulheres negras de nível socioeconômico baixo. Isso. E existe um exame que ele é muito importante para detectar se a mulher tem um risco de apresentar eh, pré-eclâmpsia, que é a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre. Durante esse exame, a gente realiza ali vários medidas do neném, dados da mãe também, e exames de sangue, enfim, Doppler. Todos esses fatores, todos esses dados vão gerar um risco, tá? Que é o risco dessa mãe ter a pré-eclâmpsia Durante a gravidez. durante a gravidez. A desenvolver essa pré-eclâmpsia durante a gravidez. E quando a gente calcula o risco, não significa necessariamente que essa mulher vai desenvolver pré-eclâmpsia na gravidez. Isso significa que essa paciente tem um risco aumentado e por essa razão ela deve iniciar o tratamento, na verdade a prevenção, né, começar a tomar os medicamentos para prevenção da pré-eclâmpsia. Esse exame é o morfológico de primeiro trimestre, ele é realizado entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, tá? Nem antes, nem depois. É muito importante. E no morfológico, é importante também ter esse risco. E como é que você calcula esse risco nessas mulheres? Então, a gente pega ali dados maternos, tá? A pressão arterial, a gente pergunta como que foi o outro parto, se teve alguma intercorrência, se a mãe tem alguma doença, porque isso é importante. E lá a gente coloca esses dados em um site específico, tá? E esse site é que vai gerar o risco, tá, gente? Mas é um risco, é tipo quem tem mais risco de ter um acidente, quem está andando habilitado, sóbrio, ou quem é desabilitado e está andando bêbado. Bêbado, que não está habilitado, tem mais risco, porém o outro pode acontecer também com quem tem risco baixo, Entendi. tá bom? Então esses dados, assim, não é que tu tira da tua cabeça, tu Não, joga no aplicativo, no site, e o exatamente. site vai calcular o risco de acordo com todas as informações que você tem daquela paciente. Isso, Pressão, peso, histórico familiar. casa. Então, dados que às vezes a gente pode julgar até ser irrelevante, mas é importante ter, são todos os dados. Se estiver faltando a altura da paciente, a calculadora não Não vai te calcula. dar o Isso, risco. então fique bem atentas, mamães, vai fazer o morfológico de primeiro trimestre, se não perguntarem a tua altura, Tem alguma falta coisa errada. Tá faltando informação. E é isso mesmo, gente, quando a gente tem essa é uma informação de ouro. É por isso também que a morfológica do primeiro trimestre, ela é um exame tão essencial, porque é através dela que a gente vai detectar, né, os riscos desse bebê ter alguma malformação, mas também é através dela que a gente vai calcular o risco dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia ou não durante a gravidez. E é através desse exame que a gente vai conseguir fazer um rastreamento para essa mulher, para que a gente possa iniciar ali a prevenção com as medicações para que ela não desenvolva e se ela desenvolver, não desenvolver a forma grave da pré-eclâmpsia. isso, e até também para a gente ficar atenta. Uma mulher que ela tem risco aumentado para pré-eclâmpsia é uma gravidez de alto risco. Então, é uma mulher que a gente vai olhar com mais atenção, embora isso aconteça, mas a gente evita complicações e complicações sérias, restrição de crescimento. Às vezes a gente acompanha, a gente já fica, acende ela.
Quando uma mulher é detectada com risco aumentado para pré-eclâmpsia, várias luzes acendem, Sentem. entendeu? "Ah, essa mulher pode ter restrição, essa mulher pode ter eclâmpsia". Então, é um conjunto de fatores que vai deixar ali o obstetra mais atento. E engraçado, né, que todo mundo pensa essa ponte que existe entre o ultrassonografista e o obstetra. Gente, isso é a coisa melhor que existe, sabe? É você ter um obstetra que ele está em contato com o seu ultrassonografista. Ter uma boa comunicação, né. O obstetra e o ultrassonografista, eles têm que ter esse vínculo, e é como se fosse mesmo um casamento, você precisa ligar e não ter pudor nenhum de ligar para o colega e perguntar sobre o laudo, se você ficou com alguma dúvida, porque é um diagnóstico importante que vai repercutir muito durante toda a gravidez. O risco de parto prematuro na pré-eclâmpsia, ele é real. Existe um risco de vida tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quanto mais a gente ter informações assertivas sobre esse diagnóstico, melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. É um caso aí real que repercutiu bastante, foi a Alexa, né. Exatamente. Detectaram um risco, a morfológica, o risco de pré-eclâmpsia dela, embora ela tenha iniciado ali medicações, mas lamentavelmente a filha dela, nasceu muito prematura, né, e não teve como resistir, porque a gente sabe quando o neném nasce quanto mais prematuro é, menos chance ela tem de sobreviver. É. Mas foi um tema, assim, é um tema que tem que ser levado mais a sério, tá, gente. A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia é real e como a doutora falou, é um risco tanto para o neném quanto para a mãe. É, as complicações, elas são inúmeras. O bebê, além do risco de prematuridade, o risco de restrição de crescimento, que é o quê? Esse bebê ele não ganhar peso, a gravidez vai passando e o bebê não vai conseguindo aumentar de peso, é uma doença ali na placenta. A placenta da mãe, ela não consegue passar a quantidade de nutrientes suficiente para o bebê. Então esse bebê tem dificuldade em ganhar peso, é um bebê que vem ali no sofrimento fetal crônico que a gente fala, e às vezes é muito difícil, até para mim que sou obstetra, que sou ginecologista, sou especialista na área, eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia, com restrição de crescimento. Então assim, você entender que você tem uma placenta doente, isso mexe muito com a gente, mexe muito com o emocional da gente, porque você fica pensando: "Meu Deus, o problema está em mim". Mas não, gente, isso vai muito além disso, tá. É difícil para a gente entender isso, é difícil para a gente aceitar o diagnóstico, porque vem muitas coisas na cabeça. Eu acho que quanto mais a gente conhece sobre o assunto, acaba que mais a gente sofre também. Mas o que é que eu tento pensar? Eu tive um diagnóstico precoce, isso diminui os riscos tanto da minha vida quanto da vida do meu bebê. Muitas mulheres chegam até uma complicação da gravidez sem ter o diagnóstico. E o diagnóstico é o mais importante, porque é dessa maneira que a gente vai acompanhar. O bebê ele pode morrer dentro da barriga por conta dessa restrição, os nutrientes não chegam até ele. Essa mulher pode fazer um descolamento de placenta, fazer uma hemorragia ali entre o útero e a placenta, por conta da pré-eclâmpsia. Ela pode inclusive convulsionar, fazer uma hemorragia cerebral, uma insuficiência renal. Então são inúmeras as complicações pelas quais uma mulher dessa pode vir a óbito e esse bebê também pode vir a óbito, tanto dentro da barriga quanto pela prematuridade, por ser um bebê que deve evoluir para uma resolução da gravidez abrupta ou muito cedo, e aí esse bebê não está preparado para viver aqui fora. Então fazer esse diagnóstico, fazer esse acompanhamento, seja ele quinzenal ou semanal, é muito importante para os 2. Graças a Deus estou sendo acompanhada de perto pela doutora Melry, pelo doutor Sérgio, que é quem está me acompanhando durante essa trajetória. Mas assim, você ter noção que você tem uma doença e que você precisa do acompanhamento, isso não é para te dar medo, pelo contrário, isso é para fazer com que você entenda, que você saiba os riscos. Inclusive eu tenho uma prima que ela teve diagnóstico de pré-eclâmpsia, teve diagnóstico de HELP e ela não sabia quais eram os sintomas de risco. Então ela me falou: "Eu passei a noite inteira no banheiro, achando que eu estava com dor de estômago, passei a noite inteira embaixo do chuveiro, quando na verdade eu estava fazendo HELP, e
O que que é a HELP? É quando os órgãos da mãe na pré-eclâmpsia, eles começam a entrar em disfunção. E desses órgãos que pode entrar em disfunção é o fígado. Então o fígado ele começa a inchar, inflamar, ele pode romper, fazer uma hemorragia. É um quadro muito grave e era isso que estava acontecendo com a minha prima. O fígado dela já estava sofrendo e ela estava achando que era o estômago, porque ela não conhecia os fatores de risco. Tamara, agora vamos deixar aqui um pouquinho. Agora, como é que tá a Tamara? Que tá falando aí a Tamara obstetra. É. Como é que tá a Tamara mãe, sabendo, tendo conhecimento da Tamara obstétrica, tendo conhecimento que o neném dela pode nascer prematuro, tendo conhecimento de que o neném não está ganhando peso na quantidade adequada, né, o neném Amara, ele está com 29 semanas e o tamanho dele é mais ou menos de um neném de 25, 26 semanas. É. Assim, é muito difícil, muito desafiador. O que eu tento fazer é mesmo me apegar com Deus, orar, pedir a Deus para que dê tudo certo. Hoje eu fico pensando assim, todas as mães com esse diagnóstico que sentaram na minha frente e que eu falava para elas que elas tinham que confiar em Deus, que elas tinham que ter fé. Ai, meu Deus. Hum, Vai dar certo, vai dar certo, viu. mas é muito difícil, porque quando você chega até 27 semanas, 28, hoje eu tô com 29 semanas, e eu já sou mãe do Davi. Então, assim, você imagina o seu filho correndo pela casa, seu filho quebrando coisas, pulando no sofá, né, meu filho já tem roupa, já tem nome, já tem berço. E aí quando você pensa que pode não dar certo, que seu filho pode nascer muito prematuro, que ele pode não sobreviver, então a gente pensa em todas as coisas ruins, porque isso é o meu dia a dia, eu vejo isso todos os dias. E o interessante, gente, a restrição de crescimento, a pré-eclâmpsia é algo tão real, é tanta mulher todo dia chega para fazer ultrassom, tem menina com Exatamente. restrição de crescimento, sabe, e é tão, não falada, tá, é muito menosprezada até eu diria. É um diagnóstico muito sério, é uma coisa muito séria que as pessoas não falam tanto, né. Gente, é o que mais mata mulher grávida no Brasil. Então você fala assim: "Não, gestante não é feminicídio, o que mais mata mulher grávida no Brasil é É. pré-eclâmpsia, é como se fosse o feminicídio na gravidez", Exatamente. entendeu? E E é não o é que a tão gente fala falado, às vezes as pouco. pessoas não sabem nem o que é pré-eclâmpsia, a gente tem que falar: "É pressão alta na gravidez". Porque se falar pré-eclâmpsia ninguém sabe. E assim, eu fiquei com muito medo de perder o Davi, muito medo. Eu tô com muito medo disso, mas eu tento muito, assim, me concentrar em Deus, ter muita fé, saber que Deus me acompanhou em tudo até aqui. Só que, assim, meus exames, do jeito que estão essa semana, muito limítrofe, e aí eu comecei a ficar com medo de morrer também, que é um medo que é real, né. Eu vi mulheres fazendo hemorragia por conta de pré-eclâmpsia, eu já vi Absurdo. Assim, mulheres uma convulsionando. grávida convulsionando foi a pior coisa, a coisa, assim, mais É uma feia. cena de terror, né. Foi, o paciente mais feio que eu vi na minha vida é uma mulher grávida convulsionando, gente. Você fica ali, aquela barriga enorme, você sabendo que tem outra vida ali, que não é só uma vida que vai morrer se o tratamento, se ela não tiver e isso, a primeira vez que eu vi, eu estava num centro onde a maternidade ficava a 60 quilômetros. Eita. Então, assim, foi a pior cena da minha vida, se for falar assim, foi ver uma gestante convulsionando, onde não tinha E você não ter estrutura para não resolver tinha essa condições. gravidez, né, É. ou para tratar ali, e eu fico pensando em todos os relatos, assim, de mulheres que eu ouvi: "Ah, teve uma paciente que chegou aqui convulsionando ontem, e meu Deus, fizeram diazepam na paciente", eu fico: "Meu Deus", eu fico louca, porque tudo que você não deve fazer numa grávida que está convulsionando por pré-eclâmpsia é diazepam. Então, assim, pacientes que são mal conduzidas, pacientes que são mal diagnosticadas. Então é claro que eu fico com muito medo de tudo isso, né, de você cair dentro de uma situação dessa, porque eu fico pensando: "Meu Deus, se isso acontece comigo, eu vou morrer".
eu vou morrer, porque ninguém vai saber o que fazer. Então, assim, eu peço muito a Deus por toda a equipe que vai me atender nesse dia, no dia do meu parto, que sejam pessoas qualificadas, responsáveis, éticas e que levem muito a sério esse compromisso, porque você precisa saber conduzir essas pacientes, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, então precisa ter profissionais qualificados, uma equipe qualificada, com material qualificado, uma equipe que saiba lidar com essa emergência obstétrica, porque muitas vezes você precisa resolver a gravidez ali de imediato. Ou seja, partir para um parto cesariano, na grande maioria das vezes, que é o parto mais rápido, porque a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia propriamente dita, essa disfunção de órgãos que é a síndrome de HELP, você tem que resolver a gravidez. E resolve como? Tirando a placenta. No caso da mulher com pré-eclâmpsia, a doença dela é a placenta dela. E é como eu tento explicar, não tem como tirar a placenta e deixar o bebê. Então você, para salvar a vida da mãe, muitas vezes você precisa, tirar a placenta e consequentemente tirar um bebê muito prematuro, mesmo sabendo que ele tem condições de vida muito mínima fora do útero. É muito complicado, é muito denso, é às vezes muito traumático também, tanto para quem fala quanto para quem ouve. E gente, é uma doença tão grave, que os obstetras, tipo assim, o pavor, é o terror dos obstetras é uma mulher com a pressão alta, com a pressão alta ou com um neném que está muito pequeno, ou com alteração no Doppler é o terror, porque eles sabem que o pior pode acontecer, tanto que mulher que tem o neném com restrição de crescimento, que a pressão não está controlando, elas têm que ficar internada. "Ai, por que que a Tamara não está internada?" A Tamara não está internada, mas é como se fosse, ela está fazendo exames de 2 em 2 dias. Tanto laboratorial, Doppler, então ela está sendo, ela tem cardiotoco na casa dela, tem aparelho em casa, ela sabe usar esse cardiotoco, ela tem aparelho de ultrassom na casa dela, então por isso que ela não está internada, tá. Mas mulheres leigas no assunto, paciente gestante no geral, essa paciente ela fica internada até esse neném nascer. E assim, uma das coisas que vai diminuir muito o risco é a atividade física, né. Eu sempre fiz atividade física, desde o começo a gente viu que tinha essa alteração no Doppler. Desde a primeira morfológica, a gente já achou que o Davi estava um pouco pequeno ali, então não parei a atividade física de maneira nenhuma, porque eu sabia que isso podia me ajudar. Tanto que a minha pressão, ela nunca ficou alta, assim: "Ah, você tá com a pressão alta", né. Eu fiz pré-eclâmpsia, por quê? Porque o Davi começou a fazer restrição de crescimento, então daí eu fiz um exame que chama proteinúria de 24 horas, que é o que realmente define ali a pré-eclâmpsia, fiz a proteinúria de 24 horas, ela deu alterada, mas a minha pressão ali todo o tempo limítrofe 13, sabe, dificilmente acho que 2 vezes minha pressão foi para 14,9 só, mas ela ficava ali 13,7, 12,9, aquela pressão ali bem limítrofe que eu acredito que foi por conta da atividade física, desse controle com a alimentação, que eu sempre estava levando mesmo a a rigor. Então, a atividade física ajuda muito, me ajudou muito na questão do edema também. Eu acredito que comparado a outras pacientes com pré-eclâmpsia, meu edema é bem superficial, bem tranquilo, mas ajuda bastante. A atividade física me ajudou muito e tem me ajudado muito. Isso em relação ao neném, né. A importância, gente, de termos, lógico que a gente ao fazer a ultrassom, a gente não pega a criança e coloca ele numa balança, mas é inadmissível, inaceitável que eu diga que o neném restrito está com peso normal. É, Então, ou é restrito você vê gente, restrito, peso normal, acima do peso. Então exatamente. isso tem que existir, não é que eu acertei, vou acertar as gramas do Davi, mas tem que estar coerente com o real que seja, porque neném restrito ele nasce prematuro, tá, Uhum. então se a ultrassom não foi bem feita, a gente pode estar tirando o neném que está bem prematuro, ou então ao contrário, Isso, o eu inverso é posso deixar esse neném lá na barriga que está restrito, mas eu coloquei que está normal, o obstetra vai lá: "Não, o peso está normal, não tem por que a gente tirar esse neném".
E esses nenéns, tá, gente, se deixarem ele no útero muito tempo, 40 semanas, 39, eles morrem, porque é um meio hostil para eles, chega pouco Nutriente para nutriente, ele, pouca né, tem como comida. ele Então crescer. ele vai crescer à medida que ele vai crescendo, ele vai precisando de mais, mas só que a quantidade de nutriente não vai, então ao ponto de chegar a tão pouco que para, o oxigênio é muito pouco, e às vezes pode ter complicação cerebral, neurológica, Exatamente. e ou então morrer mesmo, tá. Mas isso, o neném ele tá ali lutando pela vida, tanto que eu gosto assim, cara, esses nenenzinhos são tão Fortes. fortes que eles ficam querendo mostrar sinal, às vezes, a pessoa não consegue ver o peso, mas o líquido tá baixo quando nasce o menino restrito. Exatamente. Então o bebê, ele vai dar sinais, a placenta vai dar sinais, o Doppler vai mostrar sinais, e é muito importante, eu bato muito na tecla da prevenção, é muito importante a gente fazer o AS como uma medida, profilática para isso, às vezes mesmo que a gente comece o AS um pouco mais tarde, mas é importante começar, porque é o que vai prevenir, realmente salvar vidas e essa paciente ter esse diagnóstico, porque eu acho que quando você priva uma mulher nessas condições desse diagnóstico, você está comprometendo 2 vidas, né, e colocando essas 2 vidas em risco, às vezes em situações de calamidade, porque às vezes a maternidade que essa mulher tem acesso é uma maternidade de baixo risco, e a partir do momento que você faz o diagnóstico, essa mulher entende que a maternidade dela deve ser uma maternidade de alto risco. Então você dar mais assistência para essas 2 vidas é muito importante. E lembrando, se uma mãe já teve um neném restrito, a segunda gestação dela, gente, o cuidado é igual, É, tá, exatamente. igual. Pode dar tudo bem? Pode, mas a chance ela vai ser maior do que a população geral. Mulheres E já peguei paciente que a neném ela teve óbito fetal por conta de restrição de crescimento, e essa paciente chegou para mim com 32 semanas. Quando eu coloquei assim o transitor, já vi aquela placentona com 32 semanas grau 3, eu disse: bem "Tá errado". classificando. Isso, eu disse: Aí eu sempre gosto muito de conversar, aí eu perguntei: "Que neném tua primeira gestação?" Ela disse: "Não, é a segunda", ela disse: "Mas só que o segundo morreu". Aí eu disse: "Nasceu bem pequenininho, não foi?" Ela: "Foi, bem pequenininho, já 1,5 quilo, eu disse: "Estava com 40 semanas?" Ela: "Estava com 9 meses?" Ela disse: Uhum. "Estava". Eu disse: "Restrição de crescimento". Fiz o peso, menina pequena, percentil abaixo de 3, fiz o Doppler alteradíssimo, então ali, uma restrição de crescimento que poderia ter sido diagnosticada lá atrás. Graças a Deus o desfecho dessa história foi maravilhosa, a mãe foi encaminhada para a Imperatriz, a neném nasceu, passou um tempinho na UTI, mas deu certo. E o que eu queria focar, a restrição de crescimento, ela é um problema, mas o problema é maior quando isso não é diagnosticado, Exatamente. tá, porque grande maioria das mulheres que o neném tem restrição de crescimento, elas estão bem, elas não sentem nada. O que vai sentir às vezes sabe o que é? Ah, o neném parou de mexer. Mas quando Exatamente. para de mexer, gente, Já não é um bom sinal. Então, assim, é muito importante esse diagnóstico ultrassonográfico, e o diagnóstico também do Doppler, né, com a ajuda da ultrassonografia, para quê? Para que essa mulher consiga fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Não é que a restrição de crescimento seja o problema, na verdade o grande vilão é a gente não ter esse diagnóstico, porque não ter esse diagnóstico é o que vai colocar a vida desse bebê em risco. Então se você tem uma restrição de crescimento, se o bebê não está conseguindo ganhar peso, e você consegue fazer esse diagnóstico, glória a Deus por isso. Porque agora você vai fazer o acompanhamento de pertinho, acompanhamento quinzenal ou um acompanhamento semanal e acompanhar, porque o mais importante é isso, é você meu bebê tem uma restrição de crescimento, então agora eu vou acompanhar com mais cuidado e se houver alguma alteração, resolver essa gravidez. Porque o que é mais, assim, difícil, inadmissível, inaceitável, é a gente não ter o diagnóstico e esses bebês acabarem falecendo, acabarem morrendo, sem a gente ter um diagnóstico de uma coisa que poderia ter sido resolvida. e esses neném eles falam através do líquido, eles falam através do Doppler. Então, o diagnóstico ainda é um problema, tá, gente. E a restrição de crescimento ela é tão real, que às vezes até eu me assusto. Teve dia de na maternidade de Barra do Corda, eu fazer 5 ultrassonografias, 5 nenéns com restrição de crescimento. 5 nenéns.
É muita coisa, então ela ainda é muito então mãe, você que teve um neném aí, acontece muito isso, né, a mãe teve, no Uhum. passado teve, o neném restrito e nem ela sabia até Nem hoje. ela Se sabia. você teve um neném aí com Menos de me 2 quilos. menos de 2,5 kg a termo, no tempo certo, com 9 meses, depois de 8 meses, esse neném é restrito. Esse bebê, ela tinha uma restrição de crescimento, e a gente precisa levar em consideração também, além do Doppler das uterinas, lá na morfológica do primeiro trimestre, o histórico dessa paciente. É a primeira gravidez dela? É uma mulher de raça negra? Essa mulher tem mais de 35 anos? Ela tem o histórico de um bebê com menos de 2,5 kg? Esse bebê era a termo, e ainda assim, um bebê de 37 semanas ou mais, e ainda assim ele nasceu com menos de 2,5 kg, então aumenta muito a chance dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Se essa mulher já teve pré-eclâmpsia na gravidez passada, se ela teve esse quadro de restrição de crescimento, de um bebê que morreu dentro da barriga, de um descolamento de placenta, aumenta muito a chance de, na próxima gravidez, ela desenvolver uma pré-eclâmpsia. E isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em prevenção de pré-eclâmpsia. Outra coisa que é muito importante é a gente saber os sinais de alarme e risco para pré-eclâmpsia, que a principal complicação da pré-eclâmpsia é a hemorragia cerebral, também a HELP e a insuficiência renal. Então, quando a gente fala de HELP, é a falência de múltiplos órgãos ou de algum órgão-alvo, seja a retina do olho, os rins, o fígado dessa paciente que pode alterar e entrar em falência. Então, ver luzes piscando na vista, buracos negros na vista, dor de estômago que não melhora, edema facial, né, muito importante, o edema que sobe até o joelho e vem mais até para a raiz da coxa, um edema considerado. Assim, na verdade, hoje o edema ele é considerado normal, segundo a Febrasgo, mas algumas instituições descrevem edema facial importante e edema que sobe acima do joelho como sim um quadro de alarme para pré-eclâmpsia. Tamara, e o que você, Tamara, como mãe, aprendeu vivendo a pré-eclâmpsia? Caraca, o que eu tenho aprendido muita coisa. Dentre elas, você precisa ter rigorosidade no que diz respeito à sua alimentação e às suas medidas. Você precisa parar para medir a sua pressão, você precisa tomar as suas medicações, não se culpar é muito importante, porque a gente se culpa, a gente sempre acha que foi alguma coisa, mas dizem que nasce uma mãe e nasce uma culpa, né. E aí a gente começa a se culpar, a culpa é da minha placenta, o defeito está em mim, o defeito está no meu corpo, foi a minha genética, enfim, e isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito mentalmente e muita fé, porque desde o começo, assim, desde quando eu entrei na obstetrícia eu falo, uma vez que você engravida, você tem que ter muita intimidade com Deus, porque você precisa acessar a Deus com muita facilidade. Se você não se sente filho, você vai ter dificuldade em acessar a Ele, então você precisa ter esse passe livre de entrar lá na sala dele, no Santo dos Santos, e chegar e falar: "Deus, estou passando por isso, me ajuda". E é isso. Tem sido muito desafiador a gente trabalhar a mente, não pensar nas complicações. É muito difícil, separar a Tamara mãe da Tamara obstetra, porque as 2 elas andam se encontrando o tempo todo, uma com a razão, com a ciência, né, esse bebê vai nascer com 1,4 kg, a gente vai precisar de UTI, e aí vem a Tamara mãe, que precisa ter fé, não, eu preciso verbalizar que ele vai nascer com 2,5 kg, eu preciso verbalizar que a gente vai embora cedo da maternidade, então elas ficam em atrito o tempo todo. Tudo É difícil, né? difícil. É difícil viver algo que você vê ali muitos sonhos, sim, serem interrompidos, e você se colocar naquela situação onde você viu tanta dor, tanto sofrimento e agora você está no lado de lá e também no lado de cá, É. fica aquela coisa ali, eu tô Dos aqui com 2 lados. Mas eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Jesus que vai dar tudo certo. deixa que a fé pra essas mulheres, o que que você daria, uma mensagem para quem está passando por isso? Fé,
se apegar com Jesus, porque ele pode todas as coisas, né, a Bíblia fala que Jesus fala isso pra gente. Ele fala: "Se a gente, os nossos pais terrestres, se a gente pedir pão, ele não vai ter coragem de nos dar uma serpente, quanto mais o nosso pai que está no céu". Então, eu acredito muito que confiar em Deus é o que vai levar a minha gestação até o termo, e é o que vai fazer o Davi nascer bem, e ele vai resistir. E o nome dele não é em vão, eu tenho certeza que é um nome profético, ele era o menor da casa dele, e foi um grande homem, né. E a Bíblia fala que Saul matou milhares, né, e Davi matou dezenas de milhares. Então eu acredito que meu filho ele vai ser uma bênção, e que tudo isso é um propósito do Senhor na vida dele, e que ele vai ser um grande homem de Deus, e que é isso, que ele vai brilhar, que ele vai ser muito forte, que ele vai ser muito usado. E eu falo para ele que eu não aceito que ele seja menos que um profeta, porque tudo que ele está me fazendo passar, ele precisa ser profeta. E eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem de Deus, que ele vai transformar muito a nossa família e as nossas vidas, vai nos unir mais. E é isso, gente. Quem está passando por isso, tenha muita fé, acredite em Deus que vai dar certo. Eu conheço muitas pacientes minhas que passaram por isso e venceram, que Deus ajudou elas a passar por tudo isso. E a medicina também ajudou muito, então eu acredito muito que vai dar tudo certo. Amém. Amém. Tudo certo. Finalizamos o nosso pod por aqui. Se você quer acompanhar mais conteúdos sobre isso, sobre saúde da mulher, sobre gravidez, é só seguir a gente no YouTube e acionar o sininho. E é isso, gente.